Você está ligado no Cult em Resenha. Eu sou Carlos Alberto Medeiros e o nosso tema de hoje é negro ou preto? Babu estava certo? O ator e cantor Alexandre da Silva Santana, conhecido como Babu Santana, iniciou sua carreira no grupo de teatro Nós do Morro, tendo participado de diversos filmes e novelas em que se destaca sua expressiva interpretação da cinebiografia de Tim Maia. Atualmente participando do reality Big Brother Brasil 20, resolveu compartilhar seus conhecimentos com os outros participantes, expondo seu entendimento sobre a origem, para ele ofensiva, da palavra negro. Para Babu, correto seria chamar os afro-brasileiros de pretos. Sua fala viralizou nas redes sociais e provocou um grande debate. Minhas saudações a todos. Estamos iniciando aqui o Cult em Resenha, que é um programa que pretende focalizar os assuntos principais que têm sido discutidos a respeito da questão racial, das inserções dos afro-brasileiros na sociedade, enfim, de tudo aquilo que realmente nos movimenta. E o nosso assunto de hoje é, na verdade, um tema que vem sendo discutido há algum tempo e ganhou uma relevância graças ao ator Babu Santana, que, participante do Big Brother Brasil 20, fez uma declaração de que se sente ofendido quando é descrito pelo termo negro. Ele prefere ser descrito como preto, que ele considera que negro é uma palavra negativa, porque teria vindo do grego, isso é um erro, ela vem do latim, e teria um significado negativo naquela época. Na verdade, a palavra níger, do latim, é uma palavra que significa cor preta, cor escura, ela não tem significado negativo ou positivo. Mas mesmo que tivesse, isso seria de importância muito relativa num debate como esse. Porque as palavras, isso é que é fundamental do ponto de vista linguístico, não têm essência, elas não têm alma, elas mudam através do tempo. E eu falo aqui, ao mesmo tempo, como militante do movimento negro, que eu sou há décadas, um estudioso da questão racial, que é o tema da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutorado, que trabalha, inclusive, com uma comparação com os Estados Unidos, e também como tradutor, porque se trata, eu vou mostrar para vocês, fundamentalmente de um problema de tradução. Então, como eu disse, as palavras não têm alma, não têm essência. Só para dar um exemplo bastante tranquilo para vocês, a palavra armário, em português, vem de armarium, em latim, que significa exatamente o lugar onde se depositavam as armas. Da mesma forma que piscina, em latim peixe é piscis, piscina era uma espécie de reservatório onde se guardavam os peixes. Portanto, as palavras não têm alma, elas mudam. Mesmo dentro de uma mesma língua, especialmente num país como o Brasil, ou se compararmos Brasil e Portugal, uma palavra, por exemplo, tem um significado no Brasil e outro em Portugal. Bicha, em Portugal, é fila, diferentemente da sua significação principal, atualmente em português. Da mesma forma que a palavra pão francês, como nós chamamos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul é chamado de cacetinho. Ou seja, palavras não têm alma. E dentro do nosso discurso, desse discurso sobre questão racial, sobre denominações, categorias de raça, a palavra que dá o melhor exemplo disso é crioulo. Isso porque crioulo, originalmente, tanto em português como criollo em espanhol, o creole em francês, significava o descendente de europeus nascido nas Américas. No Brasil, mas só no Brasil, crioulo passou a ser a palavra para designar os negros nascidos no Brasil, diferenciando-os dos negros africanos, que conviviam, negros brasileiros e africanos, durante a escravidão. E o crioulo era mais valorizado por quê? Porque ele falava a língua portuguesa, ele dominava
os códigos daquela sociedade no seu nível. Com o tempo, o desaparecimento, então, dos africanos, com o fim do tráfico de escravos, criou-o passou a ser um sinônimo de negro no Brasil. Criou um sinônimo de preto, de negro, que pode ser positivo, negativo ou neutro, dependendo da situação, como nós vamos mostrar mais adiante. Ao mesmo tempo, então, criou-o na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, significa uma língua, um patuá, uma mistura de português, no caso, com línguas africanas. Da mesma forma que creole, no Haiti, significa também um patuá, mistura de francês com línguas africanas. Já na Louisiana, que é um estado bastante singular na realidade dos Estados Unidos, porque teve colonização francesa e espanhola, creole significa um tipo de gente, dois tipos de gente, na verdade. Significa os descendentes de franceses, naquela acepção original da palavra, mas significa também um tipo de mulato claro, que não se misturava nem com os brancos, nem com os negros. E é o Black Creole, o Creole of Color. Isso, então, mostra que as palavras não têm essência, não têm alma, elas variam ao longo do tempo e do espaço. Eu, então, aqui falando como tradutor, poderia apontar uma série de palavras, aquilo que nós chamamos de falsos amigos ou falsos combinados. O que são os falsos amigos? São palavras, no caso da tradução para o português, são palavras, principalmente das chamadas línguas neolatinas, francês, o italiano e o espanhol, mas também do inglês, porque é muito curioso, 40% do vocabulário da língua inglesa vem do latim. Isso em função da invasão que ocorreu na Inglaterra no século XI, a invasão dos normandos. Guilherme da Normandia invadiu a Inglaterra, e a Normandia era uma parte do que hoje é a França. E essa dominação dos normandos trouxe palavras, trouxe um grande número de palavras, já que a elite tinha que falar francês, trouxe um monte de palavras, então, do francês para o inglês. Algumas são muito óbvias, como police, como fiancé, que é noivo, e assim por diante. E esse é um grande problema de tradução. No caso, por exemplo, vamos pegar uma palavra que é considerada talvez o símbolo desse tipo de problema, que é embaraçada. Embaraçada em espanhol não significa uma mulher com vergonha de alguma coisa, significa grávida. Da mesma forma que uma expressão em italiano, la scarpa sinistra. La scarpa sinistra não é, como poderia parecer em português, um despenhadeiro, um lugar perigoso onde as pessoas caminharem porque podem morrer. La scarpa sinistra é o sapato do pé esquerdo. Isso do inglês para o português, nós poderíamos citar muitos exemplos. Existem dicionários de falsos cognatos do inglês para o português. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, pretend não significa pretender, significa fingir. Realize não é realizar, realize é imaginar, perceber. Facility não é facilidade, é instalação. Casualty não é casualidade, é baixa. Casualties of war, baixas de guerra. Ingenuous não é ingênuo, mas é engenhoso. Da mesma forma que ingenuity é engenhosidade. Então a gente vê que esse é um terreno pantanoso, cheio de armadilhas, a gente tem que ter muito cuidado. No caso de inglês e português, e as palavras negro e preto, existem basicamente duas palavras em inglês e duas palavras em português, além do crioulo. Negro e black em inglês e negro e preto em português. Como negro se escreve exatamente da mesma forma que negro, então, numa visão de senso comum, a pessoa vai lá, vê negro, isso é negro. Logo, black é preto. Será? Sim e não. Uma grande diferença se situa no fato de que, em português, negro e preto são sinônimos quase perfeitos, porque ambos significam uma cor ou ausência de cor, segundo a física,
ou um tipo, ou tipos de pessoas, que são classificadas dessa maneira, de formas diferentes, em diferentes regiões. Já em inglês, Negro não é cor. Negro é só um tipo de gente. Segundo os dicionários, pessoas com origem na África subsaariana. Enquanto black pode ser, ao mesmo tempo, uma cor e uma pessoa. Portanto, não se traduz essas coisas não se traduzem de forma absoluta. A gente tem que olhar com cuidado o contexto, a situação em que isso aparece. E o curioso é que negro é uma palavra que entra no inglês não pela invasão dos normandos, não lá atrás, no século XI, ela entra a partir da escravidão vinda do português ou do espanhol. Vocês podem consultar dicionários de inglês, como Webster's e outros, eles vão mostrar que a palavra negro, além de significar pessoas com ascendência na África subsaariana, ela vem do espanhol e ou do português. Por quê? Portugueses e espanhóis é que dominavam o tráfico de escravos. Eles têm essa triste primazia de serem pioneiros nessa área. E o português virou uma espécie de língua franca da escravidão. Portanto, o negro, do inglês, vem do português. Num determinado momento, porque os negros americanos têm usado ao longo do tempo vários termos para se designarem. Eles foram chamados de Negroes, se chamavam de Negroes, depois Black, depois Afro-American, depois African American, que é uma expressão interessante porque ela não pode ser traduzida para o português. African American significa, ao pé da letra, africano-americano, ou melhor, americano-africano. Isso não faz sentido em português, soa mal em português. Mas os americanos usam Italian American, que nós chamaríamos de ítalo-americanos, Spanish Americans, que nós chamaríamos de hispano-americanos, e por assim vai. Então, dessa forma, é muito perigoso a gente pegar a palavra tal como ela nos aparece e pensar que ela se traduz do jeito que a forma como ela é grafada nos indica. Essa discussão, então, e é interessante que muita gente no Brasil se refere a isso, essa discussão começa, na verdade, nos Estados Unidos, e também se estende à França, com o negro, que tem a mesma história do negro em inglês, na década de 1960. Ao final da segunda metade da década de 1960, os negros americanos decidiram que não queriam mais ser chamados de negroes e queriam ser chamados de blacks. Então, isso significaria, em português, que teríamos que acabar com o termo negro, porque, como disse o próprio Babu, negro é algo que não é usado em nenhum lugar do mundo, outro equívoco. Em espanhol, não existe outro termo, é apenas negro, não existe nenhuma palavra que pudesse corresponder a preto. Portanto, não existe essa coisa de que se abandonou o negro em tudo quanto é lugar. E lá nos Estados Unidos, se a gente vê as discussões da época em que isso aconteceu, o sentido de mudar de negro para black foi muito aquele de que nós é que queremos nos autodenominar, nós é que queremos escolher o termo que nós achamos mais adequados para nos classificar. E aqui no Brasil foi exatamente negro. Nós vemos que essa palavra negro aparece em todas as grandes organizações, desde o século XIX, a Frente Negra Brasileira na década de 1930, o Teatro Experimental do Negro na década de 40, o Movimento Negro Unificado na década de 70, o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, a palavra negra que foi adotada pelo movimento negro. As palavras, então, como eu disse, elas não têm uma alma, não têm uma essência. Elas são aquilo que nós decidimos coletivamente, de uma série de maneiras, que elas devem significar. Então, é esse o caso de negro no Brasil. E é interessante porque as pessoas que defendem essa posição dizem que negro é negativo e preto é positivo. Preto é positivo? Será que sempre é positivo? Preto, quando não faz na entrada, faz na saída. Isso é coisa de preto. Só podia ser preto.
Estou dando só 3 exemplos de expressões em que a palavra preto aparece de maneira negativa. Da mesma forma que negro, como adjetivo, aparece muitas vezes da forma mais positiva possível. Qual é, talvez, a ave considerada mais bela, a mais decantada em prosa e verso? Cisne negro. Fala-se do corcel negro, pantera negra. Vocês já imaginaram pantera preta? Parece que a palavra negro, quando usada nesse sentido, tem muito mais força. Da mesma forma que, quando se traduz para o inglês, todas as expressões negativas em que em português nós usamos negro, em inglês são traduzidas por black. Por exemplo, o mercado negro é black market, ovelha negra é black sheep, e por assim vai. Então, não existe alma, não existe essência nas palavras, elas são aquilo que nós dizemos que elas devem significar. E eu creio que um aspecto negativo, embora as pessoas possam se designar da maneira que elas prefiram, o problema é a explicação dessa escolha. E eu acho que quando se traz uma discussão dessa natureza, num momento como esse, está se contribuindo negativamente para criar algum tipo de tensão entre a comunidade negra, entre os intelectuais negros, entre os estudantes, uma tensão entre as gerações mais antigas e as gerações mais novas. As gerações mais antigas, que foram exatamente aquelas que criaram uma série de possibilidades, as quais as mais novas estão desfrutando agora, como as políticas de ação afirmativa e coisas dessa natureza. Nós devemos procurar um caminho do meio. Se você quer se chamar, quer se designar de preto, sem problema nenhum. Agora, você não pode dizer que quando eu digo que sou negro, estou cometendo um erro. É isso aí.